todos. Quero antes de mais dar as boas-vindas a todos os participantes que temos, quer via Zoom, quer live Facebook, pela linha APA. E quero dar as boas-vindas aos nossos convidados a esta mesa redonda recheada de excelentes oradores. Antes de mais, esta é uma iniciativa da Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares, com o apoio institucional dos serviços partilhados do Ministério da Saúde, com a parceria da Ordem dos Médicos e da Associação Portuguesa de Telemedicina e com o apoio também da Novartis Portugal e da Microsoft Portugal, que lançou este programa, a APA lançou este programa de aceleração tecnológica na saúde, que pretende ser uma aposta na partilha do conhecimento e boas práticas, como forma de capacitar todos os profissionais de saúde do Serviço Nacional de Saúde para a utilização destas ferramentas digitais. Este programa de aceleração tecnológica na saúde é dirigido de uma forma global aos hospitais e agrupamentos de centros de saúde do Serviço Nacional de Saúde e tem nesta primeira fase estes dois webinars virtuais. O primeiro, que aconteceu na semana passada, teve como modo de potenciar a colaboração em rede, e este de hoje com a proximidade através da telesaúde. Este programa irá continuar, mas mais no fim deste webinar teremos novidades em que se juntará a nós também o Dr. Alexandre Lourenço. Portanto, é precisamente este o tema de hoje, proximidade através da telesaúde, e pretendemos neste debate analisar de que forma podemos promover o consenso entre todos os intervenientes para assegurar a adoção célere da telesaúde no Serviço Nacional de Saúde. Teremos também a oportunidade de partilhar boas práticas, nomeadamente o Hospital de Ovar, que também está aqui presente, pelo seu presidente Luís Miguel Ferreira, identificar pontos de constrangimento e de melhoria, por forma a motivar os profissionais, as instituições e os próprios profissionais de saúde a tirarem o máximo partido da telesaúde e acreditamos que se pode traduzir em ganhos ao nível da otimização de recursos e da resposta às necessidades dos doentes, tornando a saúde mais próxima e inclusiva e promovendo também a integração de cuidados. Então, para esta discussão, nesta mesa redonda, contamos com a presença destes nossos oradores convidados, o Dr. Miguel Guimarães, da Ordem dos Médicos, o Dr. Luís Góis Pinheiro, presidente dos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, o Dr. Eduardo Castela, presidente da Associação Portuguesa de Telemedicina, Jaime Melancia, presidente da Psoríase Portugal, Luís Miguel Ferreira, presidente do Hospital de Ovar, e Ricardo Mestre, vogal da Administração Central do Sistema de Saúde. Nós queremos aqui, antes de mais, para começar este debate, recordar que a APA lançou um primeiro barómetro da telesaúde há um ano atrás. A telesaúde é atualmente uma ferramenta que permite prestar cuidados de saúde à distância e a organização de serviços e a formação de profissionais e utentes. Trata-se de uma área cujas vantagens se encontram amplamente discutidas na literatura, destacando-se a capacidade de melhorar o acesso do cidadão aos cuidados de saúde, bem como o potencial para seguir doentes crónicos, permitindo um melhor acompanhamento da doença e o evitar de episódios de internamento, entre outros resultados amplamente já divulgados. Portanto, este primeiro barómetro teve a sua primeira edição, foi lançado no dia 4 de junho, um barómetro de adoção da telesaúde e inteligência artificial, numa parceria
também com os serviços partilhados do Ministério da Saúde, e temos aqui o seu presidente connosco, a Escola Nacional de Saúde Pública, que teve, foi uma parceira científica do projeto, e a Glint como parceira tecnológica, e teve como objetivo compreender o nível de adoção nas instituições do sistema de saúde, não só no Serviço Nacional de Saúde, mas como um todo, e compreender também os principais facilitadores e barreiras para a sua adoção e utilização. E quero, antes de mais, e já rapidamente, pedir ao Miguel então que coloque aqui o vídeo para recordarmos estes principais resultados. Não tem som. Até é interessante aqui refletir nestas principais barreiras, nestes resultados como um todo, mas nas barreiras em particular, aqui apontadas há um ano atrás, e que neste tempo de pandemia observamos um cenário atual completamente diferente. O principal desafio, estando aparentemente as principais barreiras mitigadas, é como operacionalizamos uma verdadeira telesaúde em Portugal, e que para tal todos temos que trabalhar alinhados e num consenso mútuo, e estão aqui reunidas as entidades para que isso aconteça. O que sabemos, mas que deixo que cada um analise os dados, é que os números que estão no portal do Centro Nacional de Telesaúde não poderão não corresponder a uma verdadeira telesaúde, mas sim a contactos telefónicos de proximidade. O que deixa a reflexão é como materializamos esta adoção aparente numa realidade alinhada com as boas práticas e com as estratégias de saúde. E já vos lançarei esta nota. Mas quero, antes de mais, e temos o privilégio de ter entre nós um dos pioneiros da telemedicina em Portugal, o Dr. Eduardo Castela, que também colaborou neste estudo do barómetro, com o qual partilhei também alguns dados, e era assim, doutor, que lançava a oportunidade de partilhar connosco, e se me permitem os restantes, vou quebrar aqui um bocadinho o protocolo, pedia que partilhasse connosco a sua jornada de mais de 20 anos, porque faz 20 anos celebrados o ano passado, que se iniciaram as primeiras experiências de telemedicina em Portugal, e pergunto-lhe como vê esta nova era e que recomendações nos pode deixar. Dr. Eduardo. Muito obrigado, muito boa tarde a todos, a todo o painel. É um gosto e um prazer e uma honra estar presente numa mesa redonda virtual com este painel excelente. Agradecer também o convite e a parceria que temos, a Associação Portuguesa de Telemedicina tem com a APA, que tem há uns anos para cá mostrado uma dinâmica excelente e que tem dado um impulso fundamental no crescimento
de algumas ferramentas, nomeadamente a ferramenta da telemedicina, que é uma boa ferramenta, que não é a solução. Não é a solução para o Serviço Nacional de Saúde, mas é uma boa ajuda. Ótima ajuda. Nós começámos em 95, só para vos dizer muito rapidamente, começámos em 95 aqui em Coimbra, na região centro, por formar os colegas da especialidade de cardiologia pediátrica e cardiologia de adultos, os pediatras, fazerem telemedicina connosco, em tempo real. Desafiámos na altura uma empresa para uma plataforma informática que era a Portugal Telecom na altura, e a partir daí 3 anos de experiências e de ensaios e de ensino e de explicar em 95 o que era telemedicina. Era uma coisa que os velhos do Restelo que havia na altura não era fácil. Não era fácil. Mas as coisas foram caminhando, foram aderindo, e em 98 começámos a fazer as primeiras teleconsultas. Depois de termos, durante 3 anos, montado tudo, a parte remota, que é o mais importante, porque todos nós, que estamos aqui neste painel incluídos, somos entusiastas da telemedicina. A telemedicina, de facto, é uma ferramenta fundamental agora para os médicos. Mas na altura era para os utentes, e eu quando vim fora para implementar a telemedicina, a minha preocupação era que a região centro estivesse toda coberta por telemedicina na cardiologia pediátrica, que é uma especialidade que só existe nos grandes centros. Cardiologia pediátrica, genética e cardiologia fetal, que a minha especialidade de facto era cardiologia fetal também. E pronto, inaugurámos depois, com pompa e circunstância, começámos a fazer as teleconsultas regulares, que até hoje se fazem, é um exemplo internacional e único, de 98, de 14 de outubro de 98, e que se mantém com força, com a mesma força que tínhamos, agora com mais força ainda, e espalhámos aos PALOP em 2006, Angola, Cabo Verde, São Tomé, e estamos agora com a hipótese de nos guiarmos à Guiné, e tudo isso está escrito, e eu tenho o prazer de vos oferecer esse livro com os cálculos dos benefícios não psicológicos, que são importantes. Os pais que vêm com crianças da Covilhã irem e vir para fazer uma consulta por telemedicina agora deixam de vir da Covilhã e fazem lá no hospital. E pronto, mas esses cálculos são feitos e foram feitos por pessoas idóneas do Conselho de Administração. E estão feitos, estão publicados. Eu tenho prazer em oferecer-vos esse caderno. Esse caderno nesse livro. Depois, o importante foi consolidar este processo. Porquê? Porque em 20 anos, muitos dos colegas com que a gente começou foram reformados e passaram a outros. E o serviço foi-se criando assim. As ferramentas não eram muito importantes para nós. O que era importante era que a gente conseguisse fazer telemedicina correta e que fosse igual como era igual a consulta presencial. E avançámos com o desafio de novas plataformas, novos instrumentos de visualização de ecocardiografia fetal em tempo real. Vejam lá a fidelidade que é preciso para ver o coração de um feto, e é a minha especialidade, a trabalhar a 130, 140 de frequência cardíaca. Tudo isso correu bem, estamos muito orgulhosos, porque já se estivéssemos noutros sítios... Um minuto, Dr. Eduardo. Quais são as suas recomendações? As minhas recomendações é começar pelos alicerces. E os alicerces são os utentes. Os utentes são fundamentais que possam aderir. Nós temos um projeto que eu vou partilhar convosco e partilhar com a SPMS. Espero que a SPMS, desta vez, com o Dr. Luís Góes, nos acarinhe, como a gente merece, nos acarinhe a associação. E temos projetos exatamente para dar formação aos utentes. Os utentes é que são as pessoas interessadas. Nós, neste caso, e voltando ao outro tema que eu tinha aqui, neste caso, nós médicos, profissionais de saúde, aderimos agora a esta ferramenta, andámos 20 e tal anos para aderir, nós não, mas a grande maioria anda,
porque precisamos também estar protegidos. E, portanto, precisamos andar de máscara, precisamos estar isolados. Portanto, os nossos colegas, que até agora não faziam telemedicina, agora fazem telemedicina com a mesma força com que a gente fazia na altura. Por outras razões, naturalmente, mas fazem nem fazem bem. O importante disto, e o que me agrada bastante, eu hoje tive uma reunião de manhã nos UCS, exatamente com mais uma especialidade que vai entrar para fazer telemedicina, é que vão ficar sementes. Não, evidentemente que estes 50% de telemedicinas que se fazem, muitas delas por telefone, isto tem que ser disciplinado, naturalmente, porque isto não são consultas disciplinadas. Eu lembro-me que há muitos anos, antes até do professor Henrique Martins, foram criadas umas leis que era preciso assinar, consentimento informado, etc. E hoje a telemedicina é feita com qualquer ferramenta, não há leis, ainda bem que não há leis porque as pessoas precisam ser tratadas, eu defendo neste momento, mas temos que parar para pensar que logo que isto começa a melhorar, criarmos alguma disciplina neste processo de transmissão. Sigilo, segurança, fidelidade da imagem. Obrigada, Dr. Eduardo. Vamos então passar a palavra, e neste seguimento também do que o Dr. Eduardo acabou de referir, e na sequência da questão que coloquei para reflexão, e sendo que as barreiras de tecnologias e infraestruturas, como a sensibilidade dos profissionais para a adoção, estão aparentemente mitigadas, a minha questão é como podemos então operacionalizar uma verdadeira telesaúde em Portugal, e pedi então ao Dr. Luís Góes Pinheiro e ao Dr. Miguel Guimarães que tomassem a palavra. Doutora Luís Góes Pinheiro. Mas ao mesmo tempo, eu não sei se o Sr. Bastonário já está ligado. Já está. Então, qual dos dois é que responde primeiro? Fica a vossa descrição, mas pode ser o Dr. Luís Góes Pinheiro. Pronto. Eu diria o seguinte, eu diria que o caminho da telesaúde é um caminho que, como acabámos de ouvir, não nasceu agora, e por isso eu aproveitar para cumprimentar o Dr. Eduardo Castela pelo magnífico trabalho que tem nesta área, pelo facto de ter mantido vivo ao longo destes anos e ser uma referência nestas áreas da telesaúde, designadamente por ter estado nos primórdios do que foi acontecendo, e portanto é para mim um gosto conhecê-lo aqui hoje. Aproveito também para cumprimentar a APA, a doutora Teresa Magalhães e o Dr. Miguel Lopes pelo convite de estar aqui, o Sr. Bastonário, que cumprimento, e que mais uma vez é um gosto para mim debater com ele sobre telesaúde ou sobre outro assunto de interesse para este setor. Dar um abraço muito especial ao Dr. Luís Miguel Ferreira, com quem já não estava pessoalmente há algum tempo, mas com quem tenho falado ao longo dos anos, fruto de diversos encontros em diversos momentos, mas que é de facto para mim um especial gosto reencontrá-lo nestas funções. E um abraço também ao Dr. Ricardo Mestre, que é um companheiro de trabalho agora quase diário, não é? A CSS e a SPMS são parceiros que não vivem um sem o outro, e de facto tem sido bem notório neste exercício de funções essa realidade. Portanto, voltando à sua pergunta, de facto a telesaúde não começou agora, não começou com a Covid e também não vai acabar amanhã. Portanto, essa resposta sobre o que é necessário fazer para garantir que a telesaúde será implementada, eu diria, é preciso continuar um caminho que tem vindo a ser seguido, aproveitando esta dinamização que, no contexto da Covid, designadamente no contexto de uma epidemia em que um dos principais fatores de prevenção do contágio é exatamente o afastamento social, e, portanto, de facto, neste contexto foram especialmente impulsionadas todas as ferramentas que permitiram, de alguma forma, manter a atividade à distância. Como disse, isto não nasceu agora, o que faltava e faltava uma visão, se calhar, enquadradora, estratégica de
de toda esta área dentro da prestação de cuidados de saúde, e ela nasceu ano passado, portanto é anterior à minha chegada aqui à SPMS, com a criação e com a aprovação, mas a criação é muito importante, a forma como foi construído o Plano Nacional para a Telesaúde 2022 e que de facto mobilizou toda a comunidade deste setor para definir uma estratégia de médio e longo prazo, mas essencialmente de médio prazo, para esta área da telesaúde. E de facto é muito bom ter esse enquadramento de pensamento, até para saber que temos não só uma vontade política em determinado sentido, temos também uma vontade da comunidade, uma vontade dos médicos, dos enfermeiros, dos farmacêuticos, de todos aqueles que diariamente prestam cuidados de saúde neste país, no sentido de se avançar de forma acelerada para a adoção de soluções que permitam a telesaúde. E, de facto, há pouco eu falava da necessidade de aproveitarmos a embalagem dos últimos meses, porque ela, de facto, tem sido bastante frutuosa, ou seja, tem vindo a permitir quebrar algumas barreiras, a consolidar algumas práticas e a testar soluções novas. O primeiro exemplo que eu se calhar daria é de um exemplo que vem do passado, de uma iniciativa que teve a sua gênese nos primórdios das experiências de telesaúde, que era na altura o Dói Dói Trim Trim, e que depois de algumas mudanças veio dar origem ao Centro de Contacto do SNS, o SNS 24, e que durante esta pandemia tornou-se efetivamente uma das principais portas de entradas do SNS. A notoriedade que o SNS 24 ganhou hoje em dia torna-o uma ferramenta de interesse absolutamente extraordinário em matéria de não só de teletriagem, mas até da prestação de outro tipo de cuidados de saúde. E foi uma consequência da Covid, que é uma fatalidade que todos estamos a viver, mas que teve algumas consequências e que algumas delas, se forem de alguma forma convertidas em coisas boas, podem vir a ser úteis para o futuro. Dr. Luís Góes, se me permite só introduzir aqui uma questão. Neste momento nós temos o Plano Nacional para a Telesaúde, e acho que é um excelente documento, é uma excelente ferramenta de orientação, mas o que a pergunta que coloca aqui é qual o plano de execução deste plano, nomeadamente para operacionalizar, para adotar o RSE em toda a sua medida. E já existem objetivos e timeline definidos para a sua calendarização e adoção? Agradeço essa pergunta. Estamos a falar da RSE Live, da ferramenta de teleconsulta, e, portanto, a ferramenta de videoconferência que permite realizar teleconsultas, aquela que foi adotada pela SPMS e que tem vindo a ser adotada pelas diversas unidades do SNS. E os resultados são extraordinários. Eu diria, tendo em conta que foi uma ferramenta que foi lançada no dia 17 de abril, aliás, aí no hospital do Dr. Luís Miguel Ferreira, que foi, aliás, teve uma natureza simbólica, porque foi lançado no final do cerco sanitário, da cerca sanitária que se viveu na cidade de Ovar, e que, de facto, carecia, como poucos locais, de soluções que tornassem a mobilidade desnecessária, e, portanto, desse ponto de vista foi, de facto, muito interessante. E tem vindo a ser uma adesão eu diria que a adesão do sistema a esta ferramenta tem sido muito grande. A nossa preocupação inicial foi, de facto, disponibilizá-la em todos os sítios. Temos, neste momento, já 646 locais do SNS que têm esta ferramenta, em 91 hospitais, aliás, 92 contáveis também com os Açores, e 555 unidades nos cuidados de saúde primários. Sendo que continua a instalação desta ferramenta, sendo que neste momento, no âmbito dos cuidados de saúde primários, ela tem vindo a acompanhar a migração da própria rede para garantir que a infraestrutura tecnológica de suporte à circulação dos dados acompanha as exigências de uma ferramenta com estas características. E, de facto, esse foi o primeiro passo, e repare, abril não foi há muito tempo, foi o primeiro passo, foi finalizar a ferramenta, reconvertê-la do ponto de vista tecnológico, porque foi necessário fazê-lo para responder a uma procura de maior dimensão, e disponibilizá-la. Vamos agora, evidentemente, investir bastante
na sua divulgação, na eliminação de obstáculos à sua utilização que existem sempre, na adoção de soluções que intensifiquem essa utilização. Mas o primeiro passo, ninguém pode usar o que não existe. E neste momento essa ferramenta está disponível, existe. Então, vamos passar agora, Dr. Luís Jorge Pinheiro, peço desculpa, vamos passar agora a palavra ao Dr. Miguel Guimarães e assim que no final poderemos voltar a dar-lhe a palavra, que temos já aqui algumas questões também dirigidas e interessantes para si. Dr. Miguel Guimarães, por favor. Já não estamos a ouvi-lo, está mute. Já agora eu lançava-lhe já a questão a seguir, para além daquela primeira do desafio que lhe lancei, qual é, na sua opinião, quais são os desafios e oportunidades resultantes da adoção da telesaúde e como é que podemos garantir que estes novos modelos de serviço cumprem as normas de qualidade, segurança e segurança da boa prática clínica? Acho que agora já está com som. Boa tarde a todos. Eu aproveito para, na sua pessoa, cumprimentar todos os presentes e agradecer à APA por ter organizado este debate e esta sessão, que eu acho que é importante. Acho que é pouco tempo, porque as questões têm que ser debatidas, são muitas. Eu, se lhe quiser responder de uma forma simples, em vez de ficar a falar aqui 2 ou 3 horas, que é o que dá para falar, 2 ou 3 horas, porque assim, as questões relacionadas com a chamada telesaúde, telemedicina, medicina à distância, são imensas. E nós abordamos sempre uma pequenina parte da importância destas questões. O que é preciso, dentro daquilo que foi a questão que me colocou, é existir de facto uma boa regulamentação. A regulamentação que existe sobre a telemedicina é escassa. É escassa não é em Portugal, em quase todos os países. Enfim, há países que têm isto de facto mais desenvolvido, mas que tem a ver com o material que se usa para fazer telemedicina, o que é telemedicina e o que é que não é. E disse há bocado a doutora Teresa Magalhães, e muito bem, que um telefonema não é telesaúde, e não é. Repare, porque a relação fundamental quando nós estamos a falar em saúde e estamos a falar em sintomas e em doenças é eu ter a certeza quem é que está do outro lado e saber com quem é que estou a falar, e portanto eu num telefonema simples não sei isso. Eu posso pedir a um colega meu, posso pedir até a um secretário, posso pedir a outra pessoa qualquer para ligar a um doente. Infelizmente há quem esteja a fazer isso neste momento, o que é errado, não é? E depois eu tenho que saber que estou a falar com o doente, não estou a falar com o filho do doente ou com o pai do doente, enfim. Eu tenho que saber com quem é que eu estou a falar, não é? E portanto, à partida é definir o que é telemedicina no momento atual. Repare que a telemedicina evoluiu de forma brutal nos últimos anos. E, portanto, nós vamos ter que nos concentrar nisso, definir as regras, definir como é que se deve ou não deve garantir a segurança. Repare que neste momento isto não está perfeitamente definido, existem algumas propostas, mas nós temos que ir mais longe. Definir de que forma é que nós aplicamos a telemedicina, se com aplicações à distância para controlar doentes crónicos, se através de videoconferências como esta que nós estamos a realizar, de médicos para médicos, por exemplo, para tirar dúvidas de hospitais centrais para hospitais mais periféricos. Imagino que eu estou num hospital de Porto Alegre e quero tirar uma dúvida acerca de urologia e não tenho lá urologista, imagino. E falo com o urologista que está em Évora ou que está num hospital de Lisboa, do Porto, não interessa, quer dizer, aqui a distância não existe, mas é também de médicos para doentes. E há pouco o Dr. Eduardo Castela disse uma coisa muito importante na final da sua intervenção, que é esta medicina à distância, esta comunicação digital à distância, que eu já não gosto de chamar telesaúde, porque a telesaúde é demasiado restritivo. Estamos a falar em comunicação digital à distância, é para os doentes, é para o cidadão. E, portanto, quando nós pensamos nisto, nós temos um mundo de trabalho à frente, que é ensinar as pessoas, que é fazer literacia e educação para as pessoas sobre esta matéria e também sobre as matérias relacionadas com a saúde, que é para existir um melhor entendimento quando nós estamos a falar à distância nestas coisas. Pronto, e por isso o papel que a Ordem dos Médicos de facto pode ter neste campo, concretamente, tem muito a ver com a história da regulamentação daquilo que são atos médicos à distância, concretamente na parte que diz respeito à medicina, que é uma parte importante, definir normas de consenso, até aproveitando aquilo que existe a nível internacional, trabalhar
com estas equipas, trabalhar desde logo com os serviços partilhados do Ministério da Saúde, que aqui vão ter um papel absolutamente crucial, mas também com as pessoas que sabem de medicina à distância, como é o caso da associação liderada pelo Dr. Eduardo Castela, trabalhar com a APA, enfim, termos aqui uma parceria alargada de instituições para conseguirmos, de facto, definir regras e conseguirmos definir também aquilo que é importante, que eu penso que o Dr. Luís Góes Pinheiro poderá ainda vir a falar, que é os equipamentos necessários. O que é que nós temos que fazer nas unidades de saúde, okay? Para além daquilo que pode ser feito até de casa, eu posso hoje contactar um doente através de telemedicina, ok? Mas nas unidades de saúde, que tipo de equipamentos é que nós devemos ter, e tipo de aplicações, e tipo de acessos, e tipo de redes, etc., para podermos, de facto, implementar um programa nacional de telemedicina que é fundamental para o país, é extraordinariamente importante, e eu acho que este é o momento certo para isso, porque estamos no fim, enfim, ainda temos a pandemia, mas esta pandemia vai dar para nós mudarmos, de facto, muitas coisas, e é fundamental nós definirmos isso. Porquê? Porque nós, para apanharmos o comboio, temos que começar a trabalhar agora. Isto é, se eu quiser amanhã resolver, por exemplo, o problema da integração de cuidados entre os hospitais e os cuidados de saúde primários, que é uma coisa que nós falamos frequentemente e toda a gente diz a mesma coisa, mas depois isto não arranca, é fundamental nós começarmos a equipar hospitais e começarmos a equipar centros de saúde para que esta comunicação à distância, esta telesaúde ou esta telemedicina possa acontecer o mais rápido possível. E isto parece fácil, mas não é fácil. Pronto, ficava por aqui e depois estou disponível para responder algumas questões. Desculpe que ultrapassei um bocadinho o tempo. Faz mal. Jaime Lacia, na vossa perspectiva, a perspectiva dos doentes e também nesta linha, uma das barreiras também era a baixa literacia dos doentes. Quero também saber a sua opinião sobre isto, mas também a vossa opinião de se a telemedicina traz ou não benefícios reais para os utentes e que experiências é que pode também partilhar connosco e nomeadamente participar amplamente no projeto de teledermatologia, telerastreio, qual é a vossa avaliação sobre este projeto e como é que podemos efetivamente tornar o doente mais inclusivo neste programa. Antes de mais, boa tarde a todos, muito obrigado à APA pelo convite e por mais uma vez chamar os doentes para estes debates e espero também que, na sequência de que o Dr. Miguel Guimarães acabou de dizer, que nestas regulamentações também sejam ouvidas os representantes dos doentes, creio que serão a parte mais interessada neste processo todo. É evidente, se perguntarmos a um doente se ele prefere uma consulta presencial ou uma teleconsulta, eu creio que 100% das pessoas dirão uma consulta presencial. Mas a questão não é essa, não é? A questão é perguntar muitas vezes ao doente se quer ter uma consulta daqui a 6 meses em Lisboa, e o doente está a 100 ou 200 km de Lisboa, ou se quer fazer uma teleconsulta na próxima semana, ir aqui ao seu centro de saúde e falar com o especialista que está no hospital. Do nosso ponto de vista, e até de uma questão de equidade de acesso aos cuidados de saúde, do nosso ponto de vista seria bastante útil. É evidente que tudo isto tem que ser, enfim, consertado. Há determinadas patologias que, evidentemente, não podem ser feitas por teleconsulta, mas já tivemos aqui o exemplo da cardiologia, não é? Que parece até muito complicado e, pelos vistos, também usa a telemedicina. E, no nosso caso mais concreto, a teledermatologia tem sido usada já há bastantes anos, nomeadamente neste contexto que eu referi pelo Dr. Manuel Murta no Hospital Espírito Santo em Évora, já há muitos anos faz teleconsultas para os centros de saúde, e outros exemplos que há por aí, não só aqui, como, enfim, noutros países, que isso é feito. É evidente que tudo isto passa por uma decisão partilhada entre o médico e o doente, se deve ou não se deve realizar a teleconsulta, tendo atenção que é necessário que do lado do doente também tenha as condições condições técnicas para poder fazer, e do lado do médico também, não é? Que haja esse conhecimento, essa capacitação para utilizar as ferramentas que estão disponibilizadas, e já agora cumprimentar também o Dr. Luís Góes Pinheiro, enfim, pelo excelente trabalho dos SPMS nesta questão do RSE Live, enfim, que viu finalmente a luz do dia
uma maneira para nós bastante simples e já com alguma informação disponível na net, com vídeos exemplificativos de como é que se usa a ferramenta. E é evidente que depois damos com toda esta complexidade que pode existir na tal, como disse o Dr. Miguel Guimarães, de saber com o que é que o médico está a falar e o doente também saber se do lado do médico, o médico também está sozinho, não está lá mais ninguém no gabinete, por exemplo, não é? Que quando nós estamos presencialmente, nós sabemos que estamos com o médico e, enfim, que será o nosso confidente muitas vezes, e numa teleconsulta, enfim, mesmo com a imagem, nós não podemos não saber se será alguém ou não. Isto são detalhes, não é? Mas acabam por ser muito importantes quando se implementam estas soluções e que, enfim, obviamente que atendendo a que, enfim, nestas situações de recursos em que se usou muito a chamada telefónica, do nosso ponto de vista, a chamada telefónica sempre usamos, nós sempre falamos com o nosso médico para ter uma opinião esclarecida numa situação aguda ou numa situação, enfim, diferente que nos aconteceu. Nós, para isso, não é uma teleconsulta, não é? A teleconsulta tem que ter essas condições de qualidade e isso implica realmente que haja parte a parte, tanto do lado do doente, se estiver em casa ou no centro de saúde onde eventualmente vá fazer a teleconsulta com o hospital, que haja condições de comunicação e de ambientais em termos de visuais e acústicos, e eu friso muito aqui os aspectos acústicos são fundamentais, que a mensagem que é pensada para o doente seja natural. Portanto, do lado do doente não tem que haver uma capacitação do doente para usar a ferramenta. O doente tem que estar, enfim, naturalmente em frente a uma câmara e que tenha um computador ou um ecrã à frente, também sucede, não possa estar confortável também a falar com o médico. E que tem que, portanto, essa comunicação não pode sujeitar-se àquilo que muitas vezes, e nós hoje em dia estamos muito habituados nestes webinars e outras sessões de videoconferência que proliferam hoje em dia, muitas vezes a pessoa está a voz interrompida e essas situações não podem acontecer numa consulta. Portanto, há a garantir que essas condições técnicas estão disponíveis e que as pessoas estão capacitadas para as utilizarem. Já era isto que tinha a dizer. E só introduzir aqui um tema e em relação também a uma questão que está aqui colocada. Ao nível de prescrições de exames, medicamentos, já é possível fazê-lo à distância. Quais são, em termos de interação a este nível, quais são as vossas principais barreiras, as principais dificuldades que os doentes encontram no âmbito de uma teleconsulta? Há duas situações para nós diferentes. Uma é se o doente está realmente sozinho em casa, ou está na sua casa e está a fazer teleconsulta com o médico, ou está no seu centro de saúde com o médico de família e eventualmente a falar com um especialista. Portanto, aí está acompanhado por um profissional de saúde e, portanto, provavelmente terá também já as condições que provavelmente não tem em sua casa. Mas, como eu disse há pouco, não é? É uma questão do doente poder escolher, não é? Como é que eu quero fazer. Eu, no meu caso, enfim, que tenho alguma facilidade de ter acessos tecnológicos, não é? Eu não me importo nada de fazer uma consulta com o meu dermatologista, não é? Por teleconsulta. As barreiras que foi aqui muitas vezes, e também o Dr. Miguel focou isso há pouco, não é? É a questão de ter que ser, digamos, identificado quem é que está do outro lado. E esta identificação hoje em dia tem que ser feita através da chave móvel digital ou do cartão cidadão no computador. São situações que podem complicar muito a identificação do doente se ele estiver em casa e, portanto, não tiver essas ferramentas disponíveis. Mas isto também é algo que se pode eventualmente simplificar com outro método de autenticação que se garanta que está o doente e havendo uma comunicação visual. Algumas dessas consultas poderão ser consultas de continuidade também, não é? Pode haver uma primeira consulta presencial e pode haver consultas de continuidade em que o médico já conhece o doente, portanto, podia-se evitar, digamos, alguma dessa necessidade, eu não chamaria burocrática, é essencial, digamos, para o registro de dados que haja, digamos, uma autenticação, mas pode ser feita de uma maneira talvez mais simples e na mesma segura, não é? Isso é outra coisa muito importante, é que as comunicações têm que ter todas as seguranças de encriptação, etc., que são fundamentais quando se trata de dados clínicos. Não é? Muito obrigada, Jaime Mancia. Bem, passamos agora ao Dr. Luís Miguel Ferreira, presidente do Hospital de Ovar,
E eu perguntava-lhe, como vimos há pouco, foi o primeiro hospital a implementar a nova RSI Live. Gostava que partilhasse aqui a vossa experiência, nomeadamente as vantagens na utilização desta nova ferramenta e também as principais limitações. E também que me partilhasse como é que, a nível organizacional, vocês se organizaram para poder implementar esta ferramenta. Não sei se está a ouvir bem. Sim. Muito bem. Antes de mais, agradecer à APA esta oportunidade para partilhar um pouco a nossa experiência e aproveito de uma forma rápida, porque não tenho muito tempo, saudar os meus colegas aqui do webinar. De facto, falar de telesaúde, as pessoas levam um pouco para a teleconsulta e reduzem um pouco o termo telesaúde à teleconsulta. O Dr. Miguel Guimarães gosta mais de falar em medicina à distância. De facto, há um conjunto de nomes e de conceitos que a única coisa que pretendem, no fundo, definir é a utilização das tecnologias para a promoção da saúde e para a prestação de cuidados. E já está demonstrado, mais do que demonstrado, ao longo destes últimos anos, as vantagens da utilização das tecnologias para a área da saúde, como aliás em todas as áreas do desenvolvimento humano. E por isso, desde logo, e o Sr. Bastonário da Ordem dos Médicos também falou desse aspecto, por exemplo, um hospital como o Hospital de Alvar, que não tem todas as especialidades, que prima pela sua atividade em prestação de cuidados de proximidade, que está muito próximo da população, daqui do seu concelho de Alvar e de algumas freguesias limítrofes de outros concelhos, é muito importante que tenha ajuda de outros hospitais para poder também a sua população prestar, através de teleconsultadoria, por exemplo, com outros médicos mais especializados, outro tipo de cuidados. Assim como a ligação aos cuidados subprimários, porque muitas vezes os cuidados subprimários drenam através de alertas P1 para uma consulta de contexto hospitalar, que muitas vezes se poderia resolver com o RSI Live, por exemplo, que agora está a ser também implementado nos cuidados subprimários também cá em Alvar, e com uma teleconsultadoria entre o médico de família com o médico de especialidade, podem, de facto, desincentivar a vinda ao hospital e, por assim dizer, não entupir as listas de espera também de consulta no nosso hospital. E por isso é muito importante que a teleconsulta seja vista, ou a telesaúde seja vista também de uma forma mais abrangente. Estamos a falar também de uma grande oportunidade para a teleformação, por exemplo, os cirurgiões dentro do bloco operatório que conseguem transmitir com uma qualidade absolutamente fantástica para outras pessoas, e nomeadamente na formação dos médicos, algumas cirurgias mais diferenciadas e que por aí não podem estar 50 formandos dentro do bloco operatório, e hoje isso é muito importante. Há médicos que têm, enfim, conhecimentos e competências únicas no mundo, e um médico japonês, e agora o 5G vem trazer também uma grande oportunidade para a telesaúde, pode, enfim, através da robótica também, promover a utilização, o desenvolvimento de uma cirurgia num determinado hospital que está a milhares de quilómetros. E por isso há um conjunto de oportunidades que as tecnologias introduzem também na saúde e que devem ser aproveitadas. Em relação à nossa experiência do RSI Live, bom, o Hospital de Alvar esteve aqui envolvido no meio de um furacão, toda a gente acompanhou aquilo que foi a incidência Covid cá no concelho, que culminou num cerco geográfico e com uma situação bastante grave, que nos obrigou também a aumentar a nossa resposta de internamento e até aumentar o nosso número de camas com um hospital de campanha que funcionou, que teve doentes, e nós, mesmo no meio desse contexto, acedemos no fundo ao apelo da SPMS. A SPMS já estava a desenvolver a RSI Live há algum tempo, e nós de facto realizamos a primeira teleconsulta através dessa plataforma, que é uma plataforma
que traz, e em resposta em concreto à pergunta que formulou, que traz enormes vantagens para o médico, porque o médico consegue partilhar com o doente o ecrã, por exemplo, que precisa de mostrar uma análise, um exame, um raio-x. O doente pode também partilhar com o médico os seus exames, que eventualmente não possa trazer cá ao hospital, e depois não se perde aquela questão que também foi referida, que é não termos a certeza quem é que está do outro lado. No entanto, há um conjunto de fatores que neste momento também inibem, e eu também já reportei isso à SPMS, ao meu amigo Luís Góes Pinheiro, que eu também aproveito para cumprimentar, e o Jaime Macia também falou desse aspecto, e que tem que ver com o acesso à plataforma, que é feito através da autenticação forte com chave móvel digital ou cartão de cidadão, e isso por outras questões também de segurança que também são muito importantes. O médico tem que ter exatamente a certeza que essa ligação, por exemplo, a ligação que nós estamos a usar, Zoom, está vedada numa série de computadores aqui no nosso hospital por questões de segurança, porque há portas abertas que com o Zoom acontecem, mas com o RSA Live através da ligação ao West Clínico, isso não acontece. Nós temos garantia de maior segurança e por isso compreende-se que essa autenticação seja uma autenticação forte. No entanto, traz outros problemas e que tem que ver com a literacia dos nossos utilizadores. Nós sabemos que o mundo do... Só introduzir aqui uma questão muito direta e que já estamos em cima do tempo. Como é que o agendamento com os doentes, e aqui uma parte muito prática, é feito através da RSA Live? Os doentes escolhem e é feita uma marcação, ou é dada a escolher aos doentes, é o médico, como dizia há pouco, penso que já me lancei, Dr. Miguel Guimarães, em relação a isto, que existe uma conversa com o doente e é decidido, ou entre médicos. Como é que fizeram? Sim, essa é uma questão fundamental, porque é preciso que estejam reunidas um conjunto de condições para que essa consulta seja realizada. Primeiro, a vontade do doente, e por isso, no ato da marcação da consulta e no contacto telefónico prévio para marcar essa consulta, o doente do lado em casa, no local de trabalho, por exemplo, isso também dá alguma flexibilidade para que o doente possa, noutros contextos, aceder à sua consulta, tenha essas condições, nomeadamente um computador com acesso à internet e com uma câmara de vídeo e som. Muitas vezes reunir todas as condições não é fácil. A SPMS tem avançado na melhoria deste sistema. Por exemplo, no início, nós quando fizemos a primeira consulta, a 17 de abril, como referiu o Luís Góes Pinheiro, a marcação tinha que ser feita obrigatoriamente com 48 horas de antecedência. Nós também demos o feedback que isso era outro entrave e neste momento a marcação da consulta pode ser feita em cima da hora, e isso ajuda um pouco este processo. Depois o processo da chave móvel digital, há pouco falamos só dos meios tecnológicos, mas o doente tem que ter a chave móvel digital ou cartão de cidadão e estar registrado no portal do SNS. Nós aqui no âmbito é só para terminar este raciocínio. Nós no âmbito de um projeto de desmaterialização, que aliás venceu o prémio Saúde Sustentável em 2009, o Hospital do Alvar Sem Papel, nós sempre tivemos esta questão da literacia para a saúde muito presente. E por isso é que um dos projetos estruturantes é o nosso Cidadão.Hóspede, um gabinete que permite que as nossas assistentes sociais possam apoiar os utentes, e nós estávamos a fazer, antes da fase Covid, a registarem-se no portal do SNS, e neste momento já temos também protocolos estabelecidos com a Agência para a Harmonização Administrativa. Nós somos autónomos a criar a chave móvel digital para os utentes. Isso é muito importante. Os utentes podem, no nosso hospital, gerar a chave móvel digital. O problema é que quando nós avançamos com este processo da RSA Live, nós estávamos em pandemia, enfim, e tínhamos grandes constrangimentos no acesso ao nosso hospital, com a consulta completamente suspensa e a atividade cirúrgica também suspensa, e por isso os doentes não poderiam, mesmo aqueles que queriam aceder
ao RCA Live, não podiam vir também aqui ao hospital à consulta e muito menos criar a sua chave móvel digital. E por isso nós privilegiamos nesta fase a consulta, enfim, eu também não quero chamar de consulta, mas na prática é uma consulta não presencial. Aliás, isto gera taxa moderadora, isto é um aspecto muito importante, porque muitos dos doentes desconfiam um pouco do pagamento desta taxa, mas uma teleconsulta, uma consulta não presencial também gera uma taxa moderadora e os doentes, muitos deles não estão sequer sensíveis a esta questão, não entendem aquilo como uma consulta, e isto também é preciso trabalhar um bocadinho nesta senda da questão da literacia para a saúde. E pronto, eu tinha muito mais histórias para contar, mas de qualquer modo acho que já expliquei um bocado no tempo. Como é óbvio. Bem, mas ainda temos aqui o Dr. Ricardo Mestre para ouvir e ele ficou para o final com o propósito de nos dar uma perspectiva global e face a isto também que ouvimos, que tem uma visão também global do sistema. E que eu gostaria que partilhasse connosco qual é a relevância da telesaúde para aquilo que são os objetivos estratégicos do próprio sistema de saúde. A telesaúde, eu relembro aqui que não se reduz a muito, que estivemos a falar aqui de teleconsulta, há muito envolvido, nomeadamente telemonitorização. Outra das questões que tem vindo a ser colocada aqui é como é que o doente do lado de lá pode ser monitorizado por essa via, até mesmo teleconsulta na medição dos próprios parâmetros, etc. E eu pedia então ao Dr. Ricardo Mestre que nos desse uma visão sobre estas questões de uma forma global. Sucinta. Boa tarde a todos, penso que me estou a ouvir bem. Queria agradecer o convite, efetivamente, à APA, mais uma vez, é um prazer participar neste tipo de discussão. Cumprimentar todos, também é um enorme prazer partilhar convosco esta mesma discussão, que é muito atual, que é muito oportuna e que penso que demonstra o facto de aqui nos reunirmos e aquilo que temos ouvido e aquilo que estamos ouvindo todos os dias, demonstra que estamos num contexto em que existe um grande consenso de que a telesaúde é um instrumento, é uma ferramenta que pode ajudar os sistemas de saúde, nomeadamente o nosso sistema de saúde em Portugal, o Serviço Nacional de Saúde em particular, a atingir os seus principais objetivos. Eu gostava só de 2 ou 3 ideias que gostava de vos deixar. O primeiro é uma reflexão muito rápida sobre aquilo que estamos a viver, aquilo que vivemos nos últimos meses. Porque, efetivamente, assistimos a algo extraordinário para quem, como eu e penso como todos nós, é um entusiasta da telesaúde. Efetivamente, depois de muitos anos, como o Dr. Eduardo Castelo aqui disse, em que fomos investindo em processos piloto, localizados, que se tornaram sustentáveis, que demonstraram a sua mais-valia, de repente passámos para uma necessidade de massificar a telesaúde e de fazer chegar a todos os utentes e poder fazer com que ela seja efetivamente um instrumento para a melhoria do desempenho do sistema de saúde. E isso, para mim, teve 1 ou 2 aspectos muito particulares. Obviamente que houve uma situação de contingência, uma situação de necessidade, mas houve essencialmente uma liderança por parte dos profissionais de saúde e houve uma adesão por parte dos cidadãos, das pessoas. E por isso, acho que temos aqui um contexto muito favorável à implementação e ao alargamento da telesaúde. Penso também importante dizer que para o fazermos temos que perceber que, efetivamente, como dizia a Teresa, não estamos a falar apenas de tecnologia. Não estamos a falar de uma resposta que só deve servir para situações de contingência. E também não estamos a falar de uma resposta de segunda linha. Estamos a falar de uma resposta que deve ser utilizada e potenciada em todas as situações em que tal for possível. Há de haver e continuará a haver sempre situações em que o contacto com os profissionais de saúde, a proximidade, terão o seu lugar, isso não é questionável. O nosso desafio é, onde em tudo aquilo que for possível desmaterializar a relação, devemos efetivamente ir à procura de o fazer. E esse para mim é um aspecto muito importante, porque muitas vezes reduzimos estas discussões à tecnologia
E eu acho que é muito mais do que tecnologia, é organização, é modelos de prestação de cuidados e por isso nós temos que encontrar os instrumentos certos para podermos alavancar esses comportamentos. Da parte da ACSS, dizer também que temos uma preocupação muito semelhante àquela que o Sr. Bastonário aqui exprimiu, com a regulamentação, com a normalização, com os procedimentos, com os processos. Sabemos que massificar esta resposta implica aprofundar alguma normalização nesta matéria. No âmbito da ACSS, que tem competências nessa matéria, estamos a trabalhar nesse sentido. Estamos a trabalhar no sentido de afinar conceitos, de afinar formas de registro, de afinar estatísticas, de afinar aquilo que são os modelos relacionados com a gestão administrativa do sistema, taxas moderadoras, pagamentos de atividade e, portanto, esse trabalho é um trabalho que nos parece importante para consolidar para o futuro esta resposta e continuar também a aprofundar aquilo que são algumas dos nossos instrumentos de gestão, nomeadamente o financiamento. Eu recordo que o financiamento da atividade, por exemplo, de teleconsulta ou de telemonitorização, já está a ser incentivado há alguns anos no âmbito do nosso Serviço Nacional de Saúde. As teleconsultas já são majoradas em termos daquilo que é o seu pagamento, a telemonitorização tem programas de financiamento específico. Claro que podemos e devemos alargar o financiamento, mas, mais uma vez, para além do financiamento, há outras matérias em relação às quais nós temos que trabalhar e este consenso que existe na nossa sociedade hoje é facilitador desse mesmo caminho. Para terminar e para tentar cumprir aqui os meus 5 minutos, também dizer que, mais uma vez, sendo instrumental, existem expectativas elevadas sobre aquilo que podemos retirar em termos de melhoria do desempenho do sistema de saúde através da utilização dos instrumentos de telesaúde. Estamos numa fase em que se operacionaliza uma retoma da atividade assistencial que foi impactada pela Covid. A telesaúde aí tem um desempenho e tem uma responsabilidade enorme, porque nos permite efetivamente melhorar o acesso, permite-nos efetivamente conseguir acompanhar as pessoas de forma diferente, permite-nos efetivamente conseguir chegar às necessidades de saúde da população e não conseguiu ver satisfeitas essas mesmas necessidades e, portanto, é um instrumento importante também para esta fase de retoma da atividade. Para terminar, só dar-vos uma nota de que, depois daquilo que passámos, a minha percepção é que os cidadãos, as pessoas, os utentes, os doentes, depois de terem tido a experiência que tiveram com a desmaterialização do relacionamento com os profissionais de saúde, com os médicos, com os enfermeiros, com os psicólogos, com os assistentes técnicos, com os técnicos, com os assistentes sociais, peço desculpa, e com os outros profissionais de saúde, depois de terem esta experiência, os cidadãos vão ser cada vez mais exigentes em alargar estas soluções a todos. Porque se nós conseguimos ter pessoas que vivem com DPoC telemonitorizadas numa zona do país, é expectável que todas as pessoas em situações semelhantes no nosso país tenham o mesmo direito de aceder à mesma solução e essa é uma responsabilidade que nós temos e que em conjunto teremos, obviamente, que conseguir responder. E fico também disponível para mais questões, Teresa. Sim. Só aqui uma última questão, que se fará sentido ou não ter uma discriminação positiva destes serviços de telesaúde, nomeadamente no financiamento, na forma como contratualizamos com as instituições. Sim, vamos lá ver. Estes projetos têm que ter liderança, uma liderança forte, não é? Neste sentido, não é? Como vimos, o Hospital de Ovar teve uma liderança que assumiu isto como estratégico, em conjunto com a SPMS e a ACSS, e levou isto para a frente. Como fazê-lo? O financiamento, eu volto a dizer, o financiamento é um dos instrumentos indutor de comportamentos na gestão e na utilização do recurso, não tenho dúvida, e isso é algo que nós utilizamos, daí eu dizer há pouco que já majorávamos e continuaremos a majorar esta atividade em termos daquilo que é o seu acréscimo de financiamento. Aqui o ponto é que, para além do financiamento, nós temos que juntar outros ingredientes no âmbito deste processo. Temos que, de facto, alterar os modelos de prestação de cuidados, como eu dizia. Obviamente que a política de sistemas de informação é importante.
Obviamente também que a regulação que aqui foi falada é fundamental. Obviamente que também aquilo que são os próprios processos têm de ser ajustados. E, portanto, é deste alinhamento de instrumentos que nós conseguiremos atingir o objetivo. Do ponto de vista específico do financiamento, para além da majoração da atividade paga aos hospitais, nós também temos instrumentos e medidas para que as próprias equipas possam sentir incentivo pela utilização dos instrumentos de telesaúde, começando pelos cuidados primários, o conjunto de atividade que é feito hoje em dia, daquilo que são os programas de saúde. Nós, ao introduzirmos também a possibilidade de utilização da telesaúde, o âmbito desses programas, estamos a criar esse incentivo. Por exemplo, nos hospitais, as equipas que eu pessoalmente defendo que sejam organizadas em centros de responsabilidade integrados, podem mais facilmente partilhar os incentivos que já hoje existem para os hospitais e podem ser partilhados com as equipas, também no sentido de poder incentivar até ao nível da equipa e dos próprios profissionais a utilização destes instrumentos, porque, volto a reforçar, eles já são hoje, do ponto de vista do financiamento, diferenciados pela positiva em relação à forma como são pagos aos hospitais como um todo. Obrigada, Ricardo. Eu queria deixar aqui uma pergunta ainda ao Dr. Miguel Guimarães e ao Dr. Luís Góes Pinheiro, que estão aqui a entrar pelo nosso Q&A, em relação ao plano nacional lançado pelo Dr. Miguel Guimarães. Do seu ponto de vista, quem deve liderar este processo? E gostava de ter aqui a sua opinião. Obrigado pela questão. É assim, eu estive a ouvir com atenção do Dr. Ricardo Mestre e vou convidar o Dr. Ricardo Mestre para estar comigo no Hospital São João. O Hospital São João é um dos principais hospitais portugueses. Foi, aliás, o hospital que mais doentes internados de Covid-19 teve. Foi o hospital que teve mais doentes em cuidados intensivos de Covid e dificilmente será ultrapassado, mesmo com isto que está acontecendo em Lisboa. E, portanto, eu vivi isto muito de perto. E é um dos hospitais que mais acesso tem a tecnologias. Pois bem, isto é só para ficar claro, que é para percebermos do que é que estamos a falar. Não é possível fazer medicina à distância sem qualidade. Como disse há bocado o Dr. Jaime Lancia, muito bem, qualquer doente prefere falar com o médico, diretamente. Digamos que se a gente fosse um doente que tem problemas, que não está a ser monitorizado uma doença crónica à distância, que não está a fazer uma alternância de consultas, obviamente que quer estar com o médico. Não quer estar com o médico à distância, porque à distância há muita coisa que não é assegurada. Aliás, neste momento quase tudo não é assegurado. Eu até tinha feito aqui uma nota, uma grande coisa por aqui abaixo, de várias questões importantes que não estão todas asseguradas, porque nunca houve essa preocupação. Eu hoje estive no Hospital São João, como disse, estive a fazer a minha consulta e tive que fazer uma pequena intervenção através do Skype. A RTP ligou-me e queria que eu gastasse um minuto ou dois para lhes dar a minha opinião sobre o incentivo que foi dado aos profissionais de saúde. Você não imagina o que é que foi. Porquê? Não há acesso à rede Wi-Fi. Não há acesso direto ao Wi-Fi. A rede é péssima. Os hospitais são bunkers. Ficam bastante isolados. Ou seja, não há rede estável e não há capacidade para uma comunicação clara e segura. Eu estou a falar num dos principais hospitais do país. Portanto, eu imagino o que se passa no resto do país. Imagino o que se passa em centros de saúde, em que as redes de comunicação são muito piores. Portanto, quando nós dizemos que foi feito muita medicina à distância, não foi feita medicina à distância, foram feitos telefonemas em massa, massivamente. O que aconteceu foram feitos telefonemas massivamente. Doutor Ricardo Mestre, venham ao terreno. Eu passo a vida a dizer isto à ministra, digo-lhe assim, vão ao terreno, falem com os profissionais, vejam o que está a ser feito. E o que eu gostava era que nós tivéssemos condições, de facto, para fazer aquilo que se chama medicina à distância, porque, como já foi dito e muito bem, aliás, eu próprio também o disse, isto não é apenas as consultas à distância. Há muita coisa que se pode fazer à distância. Por exemplo, neste momento, é mais importante a questão desta comunicação digital à distância para integrar cuidados entre os próprios profissionais.
para que doentes não tenham que desnecessariamente ir a consultas hospitalares ou não tenham que desnecessariamente ir ao serviço de urgência, como acontece muitas vezes, para que eles sintam algum apoio numa altura de mais aflição em que não têm onde recorrer. Mas, com estas ferramentas que lhes dão alguma segurança, não a segurança toda que há bocado o nosso representante dos doentes estava a dizer, porque ele colocou várias questões importantíssimas, se alguém está a ouvir a chamada, a videochamada, por exemplo, ou se não está a ouvir, o que é que nos dá segurança nisto tudo, não é? E isto não é fácil de fazer, e vocês compreendem que não é fácil de fazer, mas o facto de muitas vezes ter um contacto já é importante. Foi o que as pessoas fizeram no estado de emergência. No estado de emergência, eu continuei a fazer a minha consulta todas as semanas, não houve uma única semana que não tivesse feito durante todo este processo. Os doentes deixaram de aparecer nos hospitais porque tinham medo, e sobretudo no Hospital São João estavam particularmente com receio do Hospital São João, porque a carga de doença vírica era extraordinariamente elevada, e o que muitos colegas foram fazendo para colmatar a situação, repito, em estado de emergência, foi telefonar aos doentes. E que é aceitável em estado de emergência. Não é aceitável nós agora transformarmos aquilo que deve ser a medicina à distância em telefonemas. Este é o primeiro aspecto que eu quero deixar completamente esclarecido. Agora deixe-me dizer outra coisa que é importante. Eu tinha aqui matéria para horas. Eu vou acabar. Respondendo à sua pergunta, compete à Ordem dos Médicos, segundo o seu estatuto, que é uma lei da Assembleia da República, regulamentar esta questão da medicina à distância em termos daquilo que é a medicina à distância. Não é telesaúde, telesaúde é mais que a medicina à distância, portanto inclui também os outros profissionais de saúde, inclui uma série de coisas, mas naquilo que são as regras relativamente à medicina, nós vamos ter que, obviamente, ter aqui um papel importante, onde obviamente vamos querer ouvir todas as pessoas também, vamos querer fazer isto com os doentes, com as associações de doentes, com a ACSS / Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, que aqui têm um papel absolutamente crucial, com associações como a APA, portanto, ouvi o que é que os administradores hospitalares também acham disto, portanto, nós vamos fazer em conjunto. Agora, há coisas que não dependem da Ordem dos Médicos. A Ordem dos Médicos tem a ver com aquilo que são os atos médicos. E o que nós estamos a falar, se pensar bem, são em atos médicos. Quando se fala de medicina, falamos de atos médicos. E é aqui que a Ordem, de facto, entra, não é? Tudo o resto, não. Agora, só para terminar, relativamente ao investimento, é evidente que o investimento ainda não foi feito nas unidades de saúde. Porque se nós quisermos conhecer aquilo que é o que se faz em termos da chamada comunicação à distância, nos hospitais em que isto já existe, e há hospitais em Portugal que estão equipados para medicina à distância. No Serviço Nacional de Saúde eu não conheço nenhum, mas poderei vir a conhecer. E vou visitar o Hospital de Ovar um dia destes. Rapidamente. Diga? Rapidamente, temos que acabar. Rapidamente, mas nós ainda não estamos equipados. Portanto, é preciso investir, Dr. Ricardo Mestre. Vai ter que se gastar dinheiro aqui. É dinheiro que vai trazer proveito para o sistema e que vai trazer poupança para o sistema. Mas numa fase inicial vai ser preciso investir. Eu não tenho dúvidas sobre isso. Porque os equipamentos têm que existir. Pronto, gostaria só em relação a isto, também passar a bola aqui ao Dr. Luís Góes Pinheiro, em relação aqui também ao que foi dito pelo Dr. Miguel Guimarães, que vos toca também em parte. E também queria ouvi-lo rapidamente sobre a chave móvel digital. É uma das questões que tem vindo aqui no Q&A deste webinar, a dificuldade de acesso e de registro, que queria a sua opinião sobre isto, e também para quando a integração de exames também na RSA Live. Muito obrigado. Então, falar um bocadinho sobre as condições e sobre o que está a ser feito para melhorar as condições. Desde logo, estamos a migrar a rede de comunicações. Ainda na semana passada, aqui no evento da APA, tive a oportunidade de referir isso. Um investimento de 6 milhões de euros em 2 anos para reforçar a estrada de comunicações que serve tudo isto. Porque, efetivamente, nós podemos ter boas ideias, podemos ter muita vontade, mas se não tivermos condições técnicas, como disse o Bastonário muito bem, para que esses sistemas funcionem, não falta-nos a base. E, portanto, tem sido trabalhado e, neste momento, está um longo caminho já feito, designadamente no que respeita aos cuidados de saúde primários, que eram aqueles que tinham condições mais precárias,
e que neste momento estão a ter um reforço muito significativo, e aquilo que é expectável quando acabar a migração, e a migração está projetada para terminar no meio deste verão, teremos cerca de 1000 locais que serão migrados, e desses cerca de 600 que passarão para uma ligação no mínimo de 40 megabits por segundo, o que significará que terão uma ligação 5 a 20 vezes melhor do que aquela que têm agora. Portanto, isto é apenas um exemplo do que está a ser feito. Por outro lado, também, e tem-se falado aqui muito das chamadas telefónicas que têm sido feitas, e eu não queria deixar de sinalizar aqui o extraordinário trabalho que tem sido feito designadamente pelos médicos, quer pelos médicos de saúde pública, quer pelos médicos de medicina geral e familiar, e que durante esta pandemia, médicos e não só, os profissionais de saúde em geral, mas em especial destas duas áreas, que aderiram e tiveram um contributo absolutamente extraordinário, em muitos casos até abnegado, para que fosse possível montar muito rapidamente um sistema de vigilância dos doentes no domicílio, dos doentes com Covid, ou daqueles que tiveram contactos com doentes com Covid, como é o caso daqueles que se encontram em vigilância ativa, e portanto também não queria estar aqui e não dizer isto, porque telesaúde, telemedicina, estou mesmo a terminar, telesaúde, telemedicina, tele o que for, de um lado continua a estar um profissional de saúde e do outro lado, em princípio, estará um utente. E, portanto, é bom nunca esquecermos isso. E, portanto, seja usando mecanismos de contacto à distância, seja mecanismos de maior proximidade, temos sempre que nos lembrar que nas pontas estão pessoas que são fundamentais para o sistema funcionar. Continuando naquilo que me tinha perguntado, quanto à necessidade de usar a chave móvel digital. No lançamento da RSA Live nós optámos por manter o sistema de autenticação mais forte que existia e que já estava implementado. É a nossa intenção, nos próximos tempos, criar condições para generalizar ou contribuir para a generalização da chave móvel digital. É bom lembrar que os cuidados de saúde primários nos ACES há equipas preparadas para disponibilizar o acesso à chave móvel digital. Também é importante lembrar que alguns hospitais já têm essas equipas. É importante generalizar isso. É importante que o SNS seja um braço no terreno da Agência para a Modernização Administrativa na generalização deste instrumento. Sem prejuízo, evidentemente, como já tive até a oportunidade de dizer outras vezes, de podermos optar por, em paralelo com a chave móvel digital, termos instrumentos de autenticação que garantam a segurança necessária sem ser prejudicado por alguma falta de generalização que a chave móvel digital ainda tem. Mas, para já, a nossa aposta vai ser a de facilitar o acesso à chave móvel digital e incentivar por aí o recurso à RSA Live. Quanto há pouco falou-se também aí no facto de ser importante que a RSE permitisse também, no fundo, a teleconsultadoria, o contacto entre dois médicos, ou designadamente, por exemplo, o médico de medicina geral e familiar e um médico especialista. Na verdade, isso já existe. Foi algo que foi lançado muito recentemente e por conversão da antiga PDS Live, que deixou de funcionar, e passámos agora a ter a RSA Live também com essa funcionalidade, ou seja, a permitir consultas médico-médico e a permitir também consultas triangulares entre médico-médico-doente. E, portanto, isso também é novidade e que espero seguramente contribua também para a generalização do seu uso. Dr. Luís Góes Pinheiro, muito obrigada. Foi um gosto. Infelizmente não temos mais tempo. Eu quero agradecer a vossa presença de todos. Falámos aqui muito sobre teleconsulta, ficou aqui por falar de outras experiências, nomeadamente da área da telemonitorização, da telereabilitação. Temos excelentes respostas no país já no terreno, nomeadamente na área da insuficiência cardíaca, na área da DPOC. Eu também não queria deixar passar aqui em claro estas boas experiências que já temos. Para além de outros hospitais que também já implementaram a RSA Live, como a Póvoa de Varzim, etc., e que quero deixar também aqui uma nota para todos os outros que já começaram e que estão no terreno a fazer um excelente trabalho. Eu quero passar já ao Dr. Alexandre Lourenço, que nos vai dar as próximas etapas deste programa de aceleração, e convidar-vos a juntar-se a nós nestas próximas etapas. Muito obrigada a todos, foi um prazer.
Obrigado, Teresa. Para já também obrigado a todos os participantes. Eu assisti muito atentamente a todos os dois painéis e realmente foram muito interessantes estas duas iniciativas que levámos a cabo nesta última semana. Só conseguimos ter esse sucesso também pela qualidade das intervenções e a forma construtiva como elas foram desenvolvidas. Depois destes dois painéis de discussão, posso já apresentar que durante este mês vamos apresentar 2 cursos de formação através de uma iniciativa que é a Academia Digital APA. Um desses cursos de formação não está muito relacionado com a telesaúde, com a telemedicina, mas está mais relacionado com a necessidade de apoiarmos as áreas de suporte e de administração do sistema de saúde, através da utilização de uma ferramenta chamada Teams, da Microsoft. Aliás, este programa é desenvolvido em parceria com a Microsoft e permitirá realmente começarmos a ter uma lógica de colaboração em rede. Este programa vai estar disponível até ao final do mês através de uma nova plataforma que é a Academia Digital APA. Depois também durante este mês, aqui mais relacionado com as áreas da telesaúde, vamos também lançar um programa de proximidade com o cidadão através da telesaúde, que essencialmente será baseado na partilha de boas práticas das instituições a nível nacional, como foi o exemplo do que a Teresa já falou, a nível da monitorização remota da insuficiência cardíaca, da monitorização remota da DPOC, e particularmente estes 2 programas, estas 2 vias, desta forma de formação em e-learning, permite, como nosso objetivo, capacitar profissionais de saúde e todas as áreas de suporte do sistema de saúde para levar a cabo uma transformação do sistema. Nós não nos podemos esquecer do desafio que estamos a enfrentar neste momento. É público que o Serviço Nacional de Saúde, desde o início do ano, pelo menos deixou de realizar 85 mil cirurgias, 85 mil doentes ficaram sem as suas cirurgias serem realizadas. Estamos a falar mais de 1 milhão de consultas no sistema de saúde, 900 mil nos hospitais públicos, e realmente é necessário acelerar esta transformação e é importante que todos os parceiros, como nesta iniciativa ainda vimos hoje, sejam juntos para levar a cabo esta transformação que é necessária ao sistema de saúde, e a APA vai colaborar com todos de uma forma agregada neste tipo de fóruns e essencialmente sendo parte da solução. Portanto, muito obrigado a todos, particularmente ao Sr. Bastonário da Ordem dos Médicos, ao Sr. Presidente da SPMS, ao Dr. Ricardo Mestre, que muitas vezes vi aqui que foi atacado, de certa forma, para visitar o terreno. Eu creio que ele conhece bem o terreno. Ao Dr. Luís Miguel Ferreira, pelas iniciativas que tem levado no Hospital do Ovar, que é claramente um farol para os restantes hospitais da SNS, e, em último, os doentes e os profissionais de saúde representados aqui também pelo Dr. Eduardo Castela, que é um exemplo para todos nós em termos de resiliência na defesa da telesaúde. A todos, muito obrigado.